Muitas pessoas têm uma regra de rebanho não dita. Para onde vão, vão juntos. Isso é especialmente verdade para muitos grupos de amigas, seja ao ir ao banheiro público em um restaurante ou clube, ou ao voltar para casa tarde da noite. Muitas pessoas se sentem mais seguras assim. Isso é especialmente válido quando você está em um local pouco familiar. O que acontece quando uma mulher familiarizada com uma área sai sozinha em plena luz do dia? Bem, é considerado seguro, ou será que é? Vanessa Marco, de 27 anos, pensou estar segura ao sair para correr numa tarde de domingo, em 7 de agosto de 2016, em uma trilha familiar perto da casa de sua mãe. Todos acharam que Vanessa sairia e logo retornaria. Mas quando a tarde escureceu e se tornou noite, e ainda não havia sinal de Vanessa, sua família e a comunidade de Princeton, Massachusetts, não esperavam encontrar o corpo de Vanessa a meio quilômetro de sua casa. O caso de Vanessa Marco é um exemplo petrificante de que o perigo pode estar em qualquer lugar a qualquer momento. Um caso que levou quase 6 anos para ser concluído é exaustivo e desconcertante e deixa muitas mulheres ao redor do mundo se sentindo inseguras, mesmo em lugares que conhecem como a palma de suas mãos. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente está interessado em crimes reais. E se está interessado em crimes reais, eu estaria disposto a apostar que você estaria interessado neste canal de histórias de crimes reais. Então, faça-me um favor rápido e clique no botão de inscrição abaixo se ainda não o fez. É totalmente gratuito e mantém você atualizado com todos os meus futuros casos. Vanessa Teresa. Marco nasceu em 17 de junho de 1989. Vanessa, filha única, tinha excelente desempenho escolar. Ela era uma esportista apaixonada e ávida por aventuras. Vanessa adorava passar tempo na natureza e ao ar livre, e ela era muito ativa. Vanessa e sua família tiravam férias em praias, montanhas e resorts, e ela adorava se conectar com a natureza. Vanessa também era uma garota de coração bondoso com um amor geral pela vida. Família e amigos a definiam como alguém em quem realmente podiam confiar. Vanessa também era muito responsável, prestativa e apegada à família. Por fora, Vanessa tinha a vida perfeita, mas isso não duraria muito tempo. Veja, os pais de Vanessa, enquanto ela ainda era jovem, decidiram terminar o casamento. O casamento, antes cheio de amor, chegou ao fim devido às coisas não estarem dando certo entre eles. Essa foi uma grande mudança para Vanessa, e você pensaria que teria um impacto enorme na estabilidade emocional dela. Mas Vanessa, mesmo após o divórcio dos pais, permaneceu muito próxima de ambos. Apesar da separação dos pais e das mudanças na dinâmica familiar, Vanessa continuava sendo a pessoa alegre, extrovertida e amorosa que todos conheciam. Mas vamos ser honestos, o luto vem em muitas cores. Ninguém sabe que tipo de escuridão pode ter estado oculta sob a superfície. Aproximando-se da formatura do ensino médio, Vanessa estudou comunicação na Universidade de Boston. Vanessa amava e se destacava em sua área, tanto que se formou com honras em 2011 e conseguiu um emprego logo após a universidade. Depois de se formar, Vanessa trabalhou na WordStream, uma empresa de software de marketing online. Além disso, ela trabalhou na Vistaprint para adquirir experiência na indústria corporativa e no ramo de comunicação. Ela tinha um objetivo maior: alcançar o emprego dos sonhos. Veja, Vanessa se via trabalhando para o gigante da tecnologia Google e, para sua surpresa, ela logo conseguiu os empregos que tanto queria em 2015. Vanessa mudou-se para Nova York para trabalhar como gerente de contas no Google. Ela estava nas nuvens com a oportunidade, apesar de ter que se afastar da família para perseguir seu sonho, o que certamente foi uma decisão um tanto trágica. Para Vanessa, filha única, isso foi devastador, pois ela amava sua família e queria passar o máximo de tempo possível com eles. Mas ela também queria começar a carreira na empresa dos sonhos. Apesar de sua agenda cheia em Nova York, Vanessa visitava sua mãe e tia em Princeton, Massachusetts, a cada 2 meses. Rosanna, mãe de Vanessa, ansiava muito por esses encontros. Em agosto de 2016, ela estava extremamente animada para rever sua filha. Princeton era uma cidadezinha rural escondida no condado de Worcester. Com uma população de quase 3.500 habitantes, era uma cidade onde todos se conheciam.
Também era uma cidade relativamente segura, tanto que a última atividade criminosa importante registrada ocorreu quase 30 anos atrás. Portanto, Princeton era uma cidade segura para todos. Mas isso logo mudaria da maneira mais horrível, quando esta pitoresca cidade se tornou um lugar assustador e aterrorizante, e toda a comunidade ficou chocada até o âmago. Em 7 de agosto de 2016, Vanessa saiu para correr enquanto estava na casa de sua mãe. Era um domingo comum, e mais tarde Vanessa tinha que pegar um ônibus para voltar para Nova York e começar outra semana agitada de trabalho. Vanessa ainda tinha coisas para desempacotar, mas nunca recusava uma corrida. Sendo atlética, Vanessa adorava praticar yoga, correr e se exercitar ao longo do dia. E o 7 de agosto não foi exceção. A casa da mãe de Vanessa ficava na rua Brook Station, perto de uma trilha para caminhada. Vanessa, de 27 anos, saiu da casa de sua mãe à tarde para sua corrida diária. Agora, isso não era algo fora do comum para Vanessa. Ela sempre corria nesta trilha quando visitava sua mãe. Mas a tarde se transformou em noite e Vanessa ainda não havia retornado. Rosana ficou preocupada, pois Vanessa não atendia o telefone e ainda precisava arrumar as malas para pegar seu ônibus para Nova York. Esse comportamento era muito atípico para Vanessa. Ela era uma mulher responsável, pontual e que não esquecia coisas importantes. Então, o desaparecimento e o silêncio de Vanessa começaram a consumir Rosana. Até o final da tarde, Rosana acionou a polícia e Vanessa foi declarada oficialmente desaparecida. Desde o início, a polícia estava ativa na busca por Vanessa. Falamos de uma cidade pequena, e se Vanessa estivesse ferida e precisando urgentemente de ajuda, a polícia faria de tudo para chegar a tempo. Havia civis, policiais e até unidades caninas tentando procurar Vanessa. A polícia queria vasculhar a área conhecida como trilha de corrida, onde Vanessa foi, pois era fortemente arborizada e a vegetação ficava mais densa conforme se adentrava na floresta. Por volta das 20h20, apesar do escurecer, a busca por Vanessa continuava. Isso continuou até que um cão policial farejou um rastro que guiou os oficiais para a cena mais inesperada e trágica que haviam testemunhado em mais de 3 décadas. A menos de meio quilômetro da casa da mãe de Vanessa, um corpo foi encontrado na floresta logo após a rua. Era o corpo sem vida de uma mulher que estava nua, com marcas de queimadura nos membros, rosto e estômago, e que também havia sido violentamente agredida. Em uma inspeção mais detalhada, também foi encontrado perto do corpo um tênis de corrida descartado e parcialmente queimado. Havia também ferimentos no pescoço, úteis para descobrir a causa da morte, estrangulamento manual. A polícia não podia acreditar em seus olhos, e após identificar o corpo, foi confirmado que era Vanessa Marco, de 27 anos. A família de Vanessa foi imediatamente informada de sua morte, e sua mãe, em total descrença, ficou entorpecida pelo choque e medo. Seus piores pesadelos haviam se tornado realidade. Vanessa foi brutalmente atacada e morta perto da casa de sua mãe em uma trilha com a qual estava muito familiarizada. Rosana e John tentavam compreender como alguém poderia ferir sua preciosa filha, que apenas cuidava de sua própria vida em sua cidade natal. A polícia rapidamente identificou o caso como homicídio e partiu imediatamente para encontrar o assassino de Vanessa antes que fosse tarde demais. Ao analisar a cena do crime e como o perpetrador tentou eliminar vestígios incendiando os restos de Vanessa, a polícia sabia que não era um acidente. Alguém atacou Vanessa deliberadamente e tentou mexer em seu corpo para que não fossem pegos. Era uma cena animalística e a polícia sabia que se não pegassem o infrator a tempo, algo grave como isso aconteceria novamente com outra mulher. Após a autópsia de Vanessa, uma investigação completa começou e a polícia procurava por qualquer pista ou indício. Vestígios de DNA foram encontrados na cena do crime e no corpo de Vanessa, sendo enviados para testes e comparação com o banco de dados criminal. Concluiu-se que o ataque a Vanessa ocorreu entre 1 e 3 da tarde, pouco depois que ela deixou a casa da mãe. O local onde o corpo foi encontrado era isolado, perfeito para alguém com intenções maliciosas realizar crimes obscuros. As roupas, o celular e os fones de ouvido de Vanessa estavam desaparecidos, provavelmente levados pelo perpetrador para encobrir seus rastros.
Durante a busca por mais provas na cena do crime, a polícia encontrou vestígios de gasolina, evidenciando que o fogo foi intencionalmente ateado para ocultar os rastros do criminoso. Durante a análise do corpo de Vanessa, peritos forenses encontraram DNA embaixo de suas unhas. Essa revelação sugeriu que Vanessa lutou bravamente para se salvar e ela pode ter deixado ferimentos em seu agressor. A polícia procurava por suspeitos com ferimentos no rosto ou nos braços, pois Vanessa provavelmente os infligiu em seus momentos finais. Além disso, o fato de o corpo de Vanessa ter sido desumanizado e deixado exposto deu à polícia uma pista de que o crime foi realmente um crime passional. A polícia estava confiante de que o agressor de Vanessa era um desconhecido. Pela aparência, parecia que o ataque a Vanessa foi aleatório, o que é igualmente assustador. E isso deixou a polícia ainda mais confusa sobre por que uma pessoa faria algo tão vil e maléfico. Com todas essas informações, a polícia não teve escolha, a não ser torná-las públicas, para que o caso de Vanessa fosse conhecido por todos, na esperança de resolvê-lo e capturar o perpetrador. Em 11 de agosto de 2016, 4 dias após a descoberta do corpo de Vanessa, o promotor de justiça do distrito de Worcester, Joseph Early Jr., realizou uma coletiva de imprensa alertando a comunidade de Princeton para se afastar de perigos e estar atenta às atividades suspeitas, pois o assassino ainda estava à solta. O detetive Earl também descreveu o perfil geral do assassino, baseado nas evidências encontradas na cena do crime. O perpetrador foi descrito como um homem de 20 a 30 anos com pequenos cortes, contusões e ferimentos resultantes da luta com Vanessa. Com o passar do tempo, a polícia pediu ajuda do público sobre informações do dia 7 de agosto e criou uma linha direta para dicas. A polícia recebia centenas de dicas todos os dias, que totalizaram quase 1.300 dicas no total. Várias testemunhas forneceram pistas promissoras, mas a polícia decidiu investigar mais a fundo 2 delas que se destacaram. A primeira testemunha afirmou ter visto Vanessa no mercado Mountainside, na rua Hubbardston, por volta da 1 da tarde, no dia em que ela desapareceu, falando no celular e bebendo água. Outra testemunha revelou publicamente um detalhe assustador. Eles afirmaram ver um veículo de cor escura seguindo Vanessa na mesma estrada em que ela estava correndo. O carro parecia estar fazendo movimentos calculados e nem mesmo estava sendo discreto ao seguir Vanessa. Por que a testemunha não relatou isso antes do crime ocorrer? Talvez nunca saibamos. Eles provavelmente acharam que Vanessa conhecia a pessoa. Afinal, esta era uma cidade muito segura até agora. A revelação de que Vanessa estava sendo seguida foi alarmante para a polícia, que decidiu investigar o carro e sua aparição no dia 7 de agosto. Mas durante a investigação, os detetives descobriram um detalhe suspeito. Como o assassinato de Vanessa chamou muita atenção da mídia, ele foi conectado a outro caso que ocorreu não muito tempo antes do ataque a Vanessa, mas em Nova York. Karina Vetrano, uma mulher de 30 anos, foi encontrada em um parque em Queens, Nova York, onde havia ido para uma caminhada sozinha. Havia muitas semelhanças entre os casos de Karina e Vanessa, e como seus corpos foram encontrados para a polícia, descartar isso como uma coincidência. Karina também foi despedida, desumanizada e estrangulada. Isso confundiu ainda mais a polícia, pois Vanessa também morava e trabalhava em tempo integral em Nova York. Então, o agressor responsável pela morte de Karina seguiu Vanessa até Princeton para cometer outro crime hediondo? Tempo? A polícia tinha muitas perguntas e o tempo estava se esgotando. Enquanto buscavam a ligação entre os casos de Karina e Vanessa, o FBI se envolveu na investigação de Vanessa, apresentando seu perfil do agressor e outras informações. De acordo com o FBI, a pessoa responsável pela morte de Vanessa conhecia bem a área de Princeton, estando ciente das áreas mais isoladas e das lojas vizinhas. A polícia também recebeu informações sobre os registros telefônicos de Vanessa, e foi descoberto que ele havia sido desligado por volta das 2h11 da tarde, o mesmo horário em que se especulava que o ataque a Vanessa ocorreu, ajudando a polícia a definir uma linha do tempo muito específica. Porém, 3 meses após o ocorrido, surgiram informações incriminadoras relacionadas ao carro escuro que aparentava estar seguindo Vanessa. Veja, outra testemunha veio a público e disse que viu um veículo Ford preto com o capô levantado, estacionado bem na curva de onde o corpo de Vanessa foi encontrado. Havia também um homem hispânico de constituição média, aparentando entre 20 e 30 anos, falando ao telefone.
Curiosamente, quando a testemunha passou pela mesma área novamente depois, o carro ainda estava lá, porém o capô estava baixado e não havia sinal do motorista. A polícia destacou essa informação e emitiu um alerta sobre este veículo. Passaram-se mais 3 meses, e em 23 de fevereiro de 2017, a polícia veio a público com ainda mais informações sobre o agressor de Vanessa. Você lembra do DNA recuperado do corpo de Vanessa? Bem, um perfil criminal foi feito com base no DNA e descobriu-se que o agressor provavelmente estava em seus 20 e poucos a 30 anos, provavelmente de constituição média e era hispânico. Ele tinha cabelo curto, dirigia um veículo utilitário esportivo preto e provavelmente era de Princeton. O perfil batia com a descrição do homem visto pela testemunha. A coletiva de imprensa provou ser útil porque 3 semanas depois, em março de 2017, um policial que estava em seu dever usual avistou um homem idêntico à descrição dada pela polícia, dirigindo um Ford veículo utilitário esportivo preto. O policial anotou a placa do veículo e, ao verificá-la, um nome apareceu. E descobriu-se que o carro pertencia a um homem chamado Ângelo Colón Ortiz. Ângelo Colón Ortiz, 31 anos porto-riquenho, morava com a família e 3 filhos em Worcester a menos de 1 ano antes da polícia encontrar seu carro. Ele trabalhava como entregador terceirizado da FedEx e conhecia bem a área de Princeton, pois fazia muitas entregas lá. De acordo com vizinhos e colegas, Ângelo era um cara quieto e competente no trabalho, mas também era considerado um homem muito pervertido. Embora não tivesse antecedentes criminais, Ângelo tinha o hábito de fazer comentários muito ofensivos e grosseiros sobre mulheres em sua língua nativa. Ele zombava das mulheres, deixando-as desconfortáveis. Uma colega de trabalho confirmou que Ângelo fez comentários depreciativos em espanhol sobre ela e outra colega, pensando que elas não entendiam o idioma, mas entendiam. Ela também afirmou: "Eu tive que interagir com ele sozinha. Graças a Deus nada aconteceu. Era muito estranho e desconfortável estar perto dele." Tudo isso era alarmante e estranhamente coincidente. Então a polícia estava decidida a visitar Ângelo. Ângelo, sendo porto-riquenho, não entendia, lia ou falava inglês, então um policial bilíngue que falava espanhol conversou com Ângelo e perguntou a ele sobre Vanessa e se ele sabia algo sobre ela, ao que ele respondeu negativamente. Ângelo também confirmou que não estava em Princeton no momento do ataque a Vanessa. A polícia então pediu uma amostra de seu DNA, que Ângelo ofereceu, e até assinou papéis que verificavam seu consentimento para entregar o DNA à polícia. É incrível que ele tenha oferecido tudo isso aos detetives por vontade própria. Isso porque o DNA de Ângelo correspondia ao encontrado embaixo das unhas de Vanessa, segundo comparação da polícia. A polícia finalmente tinha seu suspeito, e em 15 de agosto de 2017, quase 1 ano após a trágica morte de Vanessa, Ângelo Ortiz foi preso e acusado de seu assassinato. Ângelo foi mantido sob fiança de impressionantes $10 milhões, então não havia como ele escapar das consequências do que havia feito com a pobre Vanessa. Após a prisão de Ângelo, seus movimentos no trágico dia 7 de agosto também foram rastreados, e uma informação muito chocante foi encontrada. No mesmo dia em que Vanessa foi atacada, Ângelo foi visto comprando gasolina por $5 em uma loja a 6 milhas do local do crime, por volta das 14h35. A polícia suspeitou que Ângelo já havia matado Vanessa e comprou gasolina para se livrar das evidências. Como lembrado, a cena do crime tinha vários vestígios de fogo e gasolina, reforçando essa afirmação. Enquanto aguardava o julgamento, a polícia teorizou que Ângelo estava em seu turno quando viu Vanessa correndo na trilha perto de sua casa. Por algum motivo, Ângelo decidiu mirar e aterrorizar Vanessa, e ele procedeu para subjugá-la, atraindo-a 60 jardas para dentro da densa floresta, e então a violou. No final, Ângelo estrangulou Vanessa e roubou seu celular, fones de ouvido e roupas, que nunca foram encontrados após a prisão de Ângelo. Suspeitava-se que ele vendeu os itens por dinheiro. Depois de atacar fatalmente Vanessa, ele comprou gasolina, queimou o corpo dela e deixou o local. O motivo para atacar Vanessa nunca foi revelado, mas parece claro supor que provavelmente era sexual. Ao invés de insistir na inocência de Ângelo, seus advogados planejaram alegar que ele foi explorado devido a uma barreira linguística e teve seu DNA coletado à força pelos investigadores. Até onde eu posso dizer, isso simplesmente não é verdade.
Uma moção para suprimir a evidência de DNA apresentada em tribunal foi negada em 16 de março de 2017. O julgamento de Ângelo se prolongou por anos devido ao imbróglio do DNA, e ele demitiu 3 advogados. A família Marco estava compreensivelmente passando por uma dor e sofrimento imensos durante todo esse tempo. Eles apenas queriam obter justiça para sua filha, mas o agressor, já que ele não estava se declarando culpado, mesmo havendo tantas evidências contra ele, tornou quase impossível para a família enlutada ver o fim desse pesadelo. Finalmente, em 11 de janeiro de 2022, após a moção ser negada, a promotoria ofereceu um acordo de confissão a Ângelo após discutir os termos com a família Marco. Em 2 de novembro de 2022, Ângelo se declarou culpado por homicídio em segundo grau e roubo e foi condenado à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional em 2067. Ângelo tinha 36 anos na época, o que significa que será elegível para liberdade condicional aos 81 se viver tanto. Durante sua sentença, Ângelo estava desprovido de emoções. Ele estava estoico e calmo, o que é repugnante considerando o fim da vida de uma mulher inocente que nem o havia provocado. Ele nunca demonstrou remorso, derramou uma lágrima ou disse uma palavra aceitando seu destino. Os pais de Vanessa vivenciaram o inimaginável ao perder a filha de forma tão trágica e brutal. O mais triste foi que John, pai de Vanessa, faleceu devido a problemas de saúde apenas 10 dias antes da sentença de Ângelo. Ele nem mesmo conseguiu resolver a situação antes de falecer, mas eu sinto muita confiança de que ele conseguiu encontrar a paz que tanto buscava desesperadamente após se reunir com sua filha. Na sentença, a mãe de Vanessa e ex-esposa de John, Rosanna, afirmou que John morreu de um coração partido e de uma dor insuportável causada por Ângelo. A família Marco, mesmo que a sentença fosse quase nada comparada à perda que sofreram, estava satisfeita que Ângelo agora estava na prisão, impedindo-o de machucar qualquer outra pessoa novamente. Mas é difícil até mesmo entender o fato de que ele poderia ter feito isso com alguém em primeiro lugar. Esse é o pensamento que mais dói. Este homem tirou a vida de uma jovem promissora. E por quê? Um momento fugaz de prazer? A família Marco ainda se recupera diariamente dessa perda significativa e deseja conscientizar outras mulheres sobre o assunto. Como uma homenagem à filha, que amava esportes e atletismo, a família Marco fundou a Fundação Vanessa T. Marco em 2017. Iniciou como uma plataforma para encontrar o assassino de Vanessa e se tornou uma organização não governamental que oferece oficinas e aulas de autodefesa para mulheres, além de conscientizar sobre os diversos tipos de assédio enfrentados diariamente por elas. Este caso é um pesadelo aterrorizante para mulheres em todos os lugares. Ângelo e Vanessa eram desconhecidos. Não havia animosidade ou má vontade que justificasse ele atacá-la brutalmente e tirar sua vida. Esse homem literalmente apenas viu uma jovem atraente correndo e decidiu, sim, eu quero isso. Ângelo era um homem mau que simplesmente queria aterrorizar uma mulher, qualquer mulher. De acordo com os colegas de trabalho, ele parecia ser um cara que via as mulheres apenas como objetos para brincar e descartar. A falta de respeito é simplesmente chocante. O ataque aleatório a Vanessa torna tudo mais arrepiante e mostra que existem monstros escondidos à vista de todos. Por décadas, até centenas de anos, as mulheres têm sido constantemente vítimas de assédio, cantadas indesejadas e muito pior. Por isso, muitas mulheres se sentem inseguras onde quer que vão, pois casos como este podem ocorrer a qualquer momento em plena luz do dia, sem aviso. Nunca sabemos quando um dia pode ser o último. Esse pensamento é assustador se você refletir sobre ele por um momento. A Fundação Vanessa T. Marco deu um grande passo na direção certa de uma visão formativa para tornar o mundo um lugar seguro para as mulheres, para que elas não tenham que ter medo de sair de suas casas para algo tão simples como um treino ou comprar mantimentos. Sou perguntado o tempo todo por que tendo a cobrir muitos mais casos femininos do que masculinos. E a razão honesta é que sinto que esses casos precisam de muito mais atenção. Homens também são explorados diariamente, isso é um fato conhecido por todos nós. Mas o número de ocorrências é muito menor quando comparado à frequência com que as mulheres são vitimadas. E não me refiro apenas a casos como o da Vanessa, em que as vítimas perdem suas vidas. Nem me refiro aos casos em que as mulheres denunciam os abusos sofridos. Estou me referindo às situações cotidianas que as mulheres são obrigadas a enfrentar.
Os olhares assustadores, os comentários impróprios sobre a aparência delas e os toques indesejados. Precisamos agir quanto a isso. A Fundação Vanessa T. Marco tem feito grandes progressos em auxiliar mulheres a identificar e lidar adequadamente com potenciais ameaças. Ainda temos um longo caminho pela frente, e espero que a comunidade e as agências de aplicação da lei possam agir contra predadores que se aproveitam de mulheres vulneráveis. Porque o mundo não precisa de uma repetição do que aconteceu com Vanessa e tantas outras mulheres. É hora de parar. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Gostaria de agradecer especialmente a alguns dos novos membros do canal, como Alicia Jacobs, Hilary Wallace e Christine Umberger. Muitos novos membros se juntaram este mês, mas queria destacar alguns aleatoriamente e agradecer pelo apoio de vocês. Se você também quer se tornar um membro do canal, pode ter acesso a novos vídeos antes de serem carregados para o público, sendo atualmente a melhor maneira de ajudar a manter o canal e contribuir. Estou extremamente grato a todos vocês que decidiram fazer isso. Para participar, clique no botão abaixo do vídeo ou acesse o link na descrição. Estou desenvolvendo ideias de mercadorias para quem deseja apoiar o canal com lembranças ou acessórios relacionados a crimes reais. Fique atento. Espero que possamos anunciar isso nas próximas semanas. Estamos desenvolvendo coisas incríveis que vocês vão amar. Também estou pensando em ter uma sessão após os créditos de cada vídeo, onde respondo as perguntas de vocês sobre o canal, os casos cobertos, ou até mesmo coisas pessoais que tenham curiosidade. Se você tiver alguma pergunta, deixe-a nos comentários e ela poderá ser respondida em um vídeo futuro. Se gostou do vídeo, veja este outro caso interessante que cobri. Não se esqueça de se inscrever, é gratuito e te mantém atualizado com meus vídeos futuros. Sou Tyke Knots, até a próxima.